Amiga, sabe aquela conversa que a gente precisa ter assim, sabe, com proximidade? Eu tô precisando ter com vocês. Isso aqui é um papo de amiga, tá? Então, se você não tiver nada pra fazer ou tiver como fazer alguma coisa que você tá fazendo ouvindo o que eu vou falar, por favor, coloca o meu vídeo aí no fundo pra gente conversando, que eu preciso compartilhar umas ideias que estão aqui na minha cabeça. Essa semana eu fui pra um evento que era uma premiação em que eu fui convidada pra ser apresentadora. Então, eu já me senti muito honrada, que era o Creator Awards da Insider, que vocês sempre veem por aqui, né? Enfim, eu não fui indicada pra nenhuma categoria, infelizmente. Ano passado eu fui, mas não pude ir. Esse ano fui convidada pra apresentar uma das premiações e foi a de melhor styling. E eu sabia desse evento, tinha pelo menos uns 2 meses que a data estava confirmada. O que eu resolvi fazer? Não fui atrás, nem do vestido, nem de maquiador, nem de nada. Não fui atrás. Beleza, sei fazer? Sei, gente. Por quê? Eu sou mentora de mulheres, eu ensino mulheres a se vestirem bem, vocês acompanham o meu canal aqui no YouTube. Então, conhecimento eu tenho, mas o que eu tenho aliado ao meu conhecimento? Insegurança, como toda mulher, não é porque eu sei fazer nos outros que eu também, quando vou fazer comigo, não fique segura. Então, quando você contrata uma equipe, quando você contrata profissionais, que esses profissionais vão trazer a visão deles, o conhecimento deles, a expertise deles para, né, a sua imagem, isso te gera muito mais segurança. Mas eu não fiz isso. Olha a linha de raciocínio que eu tentei elaborar. Pensei, eu ensino mulheres a se vestirem bem, eu ensino mulheres a pegarem todo o conhecimento, talvez um pouco mais técnico, que eu ensino, para aplicarem na vida delas, para quando chegar num momento desse que é crucial, que você quer estar apresentável e aparentar a imagem que você realmente decidiu ter, você precisa colocar em prática. Então, o que eu pensei? Eu sou a cobaia. Eu, particularmente falando, assim, sendo bem vulnerável, eu poderia e deveria, talvez, contratar um personal stylist. Eu poderia contratar um maquiador, um cabeleireiro. Essa parte eu deveria realmente ter feito, mas eu não agendei. Quando chegou em cima da hora, não tinha. Então, eu falei, gente, eu vou fazer isso. Porque eu já faço isso em muitas ocasiões da minha vida, mas sendo bem sincera, assim, acho que numa ocasião como essa, em que eu teria um destaque lá, em que muita gente estaria me vendo, muita gente relevante, talvez eu deveria buscar um refinamento, assim, que trouxesse aquela imagem impecável. Mas enfim, não fui atrás, então o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma assessoria que eu tenho um contato, que eles assessoram marcas e eles têm um acervo muito legal, com muitas roupas bem atuais, das coleções vigentes das marcas, e aí eles disponibilizam para que, tipo, influenciadores, personalidades da mídia possam usar. Normalmente, quando as pessoas chegam nesse lugar, elas chegam com um stylist ou o stylist vai até lá e pegar a peça delas. Dificilmente vai, vou dar um exemplo aqui. Quando eu tava lá, tava a stylist da Eliana. A Eliana não vai até lá, né? Quando vocês imaginam, tem uma pessoa que faz isso pra ela. Então, como eu falo muito de posicionamento de imagem e até de comportamento, para o meu posicionamento de imagem como influenciadora, talvez o ideal seria eu contratar um stylist para ir até lá e fazer esse styling para mim. Mas, apesar de eu não atuar como stylist, eu não desvalorizo de forma nenhuma essa profissão. Eu adoro essa profissão, eu amo essa profissão, eu seria facilmente stylist na minha vida. Mas eu falei, cara, eu vou fazer o meu mesmo. E eu já fiz muitas outras vezes isso, óbvio. Eu não tenho nenhum profissional que me acompanha nessa área, eu gosto de fazer isso. Mas por quê? Aqui tá o cerne da questão. Porque, pra mim, eu, Vitória, que trabalho com moda, autoridade em moda, eu, na minha cabeça, sou como uma farsa se outra pessoa tá me vestindo. Gente, eu, tá? Eu não tô dizendo que as outras pessoas que fazem isso são uma farsa, mas na minha cabeça é como se eu não conseguisse colocar na minha própria vida em prática aquilo que eu ensino pra outras mulheres, entendeu? Então eu fico me sentindo como uma personagem, um papel, se eu for atrás de um profissional para me vestir. Tanto que eu falei, não, eu vou lá, fui lá, cheguei lá, como eu falei, talvez isso não pegue tão bem pra imagem das pessoas que estão lá, vendo, nossa, a própria blogueira veio pegar e tal. Pega melhor quando você manda alguém pra fazer isso pra você. Mas eu adoro isso. Gente, eu adoro isso. Eu encarei como um desafio. Eu falei, cara, eu vou trazer a melhor imagem que eu puder pra minha própria imagem e inspirar realmente tanto as minhas alunas da mentoria, que eu tenho uma mentoria de posicionamento de imagem, como as minhas próprias alunas ali do Se Enxerga, né? Que eu tenho um treinamento de moda, se você não sabe, em que eu falo, alio moda e autoestima como uma ferramenta de transformação na vida dessas mulheres. Mulheres com baixa autoestima, com insegurança. E eu também sou uma mulher. Então eu quero servir como referência para essas mulheres que, mesmo com as minhas inseguranças, com o meu medo de falhar, né? De não conseguir chegar no nível que eu queria entregar, eu fui lá.
Eu fui lá, eu meti a cara. Eu tenho uma menina que trabalha comigo e ela é stylist, então ela faz styling pra muitas marcas, muitas pessoas. Até mandei mensagem pra ela, ó, tem aqui esse acervo aqui pra gente trabalhar e tal. Mas ela não trabalha como stylist pra mim, ela faz outras coisas comigo. Chegando lá, tinham várias roupas. Eu provei umas 3. Eu provei 3 roupas e umas muito pesadas. E aí eu cheguei à conclusão de que aquele vestido que eu escolhi, que foi o que eu usei, seria o ideal. Por quê? Vamos lá, vamos analisar. Depois eu posso analisar um pouco mais profundo, se vocês quiserem. Mas eu queria um vestido de destaque, eu não queria ir apagada. Eu queria um vestido sequinho, apesar de eu não gostar muito de coisas que marquem a minha barriga, mas eu botei aquela calcinha que suga tudo e deu tudo certo. Eu também não gosto que não tenha um shape diferente, então eu queria que fosse um vestido com um shape diferente e que estivesse na adequação do evento, que era black tie. O black tie, ele é o traje completo, então é com tudo que tem direito, pode ir com brilho, com longo, enfim. E eu não queria ir, sabe, será que ela tá aqui? Não, eu queria realmente chegar chegando. E eu amo Tomara que Caia. Até hoje eu tenho um arrependimento de não ter casado com o vestido Tomara que Caia, apesar de eu ter gostado muito do vestido que eu casei. Mas eu gosto, essa minha parte superior, ela é mais sequinha. Então, analisando o meu corpo, também com as minhas inseguranças, eu não gosto muito de nada que, tipo, deixe muito, que marque muito meu bumbum, porque eu acho que a minha barriga, ela é maior que meu bumbum, de verdade, assim, eu tenho essa parte da pochete bem ressaltada. Mas eu coloquei o shortinho ali, deu tudo certo. Esse vestido que eu encontrei, ele era na medida. Mas, gente, eu não conseguia respirar, porque ele tava muito apertado, ele era tipo um 34, eu sou um 38. Mas vamos dizer que a forma era grande, tava ali num 36, apertado por um 38. E quando eu vesti, eu falei, meu Deus, ele é lindo. Lá na imagem, no site, eu fui atrás, ele tem uma capa, assim, tipo uma Sharp. E não tava disponível lá essa Sharp, infelizmente, porque ia ficar melhor ainda o look. Mas eu gostei muito. Então, fui escolher isso um dia antes da premiação. Olha que louca, né? Mas tudo bem, deu certo, fui lá, escolhi o look e foi esse. Parece que Deus colocou aquele vestido lá pra mim. Por quê? Tinham outros itens muito bonitos que não cabiam em mim. Tinham vestidos meio óbvios, bonitos também, tipo de aluguel de festa mesmo, normais. Mas eu queria, para o meu próprio posicionamento de imagem, usar uma marca legal. Então, eu escolhi um vestido de uma marca legal, que era a Fabulous Agilità. Muito, muito incrível. Um vestido muito bem trabalhado, modelagem maravilhosa. E eu não queria aquele vestido, tipo, com aquele tafetá, aquela peça estruturada, aquela coisa aluguel de festa, sabe? Eu queria realmente um vestido diferenciado. Então, quando eu olhei esse, eu falei, meu Deus, ele é lindo, vai ser ele. E foi ele. De primeira, assim. Os outros que eu escolhi, vou até colocar aqui a imagem pra vocês, que eu provei. Uns eu não tirei nem foto, porque eu achei que não, né, deles não ficou legal. Um outro eu peguei, não provei. E o terceiro, né, que eu provei, era um blazer todo com franjas, assim. Eu achei bonito, eu achei que ele casaria. Mas, gente, como é uma peça muito sensível, eu fiquei com receio de danificar. E assumo que com a saia que eu usei, assim, não ficou muito legal. E o conjunto dele é um micro short. Aí não dava, né? Então achei que aquele vestido ficou assim o ideal. Ficou muito, muito, muito bonito, mas ainda assim o complemento. Então, além de fazer o meu próprio styling, de definir como que eu queria, eu executei a produção. E aí foi a parte que me deixou mais insegura. Por quê? Cara, o cabelo errado naquele vestido ia matar o vestido. Então, apesar de meu cabelo estar num comprimento um pouco maior, né, vocês estão vendo, ele ainda deixa meu colo à mostra. Ok, se eu fizesse umas ondas daria certo, mas eu queria mais, entendeu? Eu queria um outro nível. E detalhe, não consegui sapato e nem bolsa nesse lugar, porque lá tem sapato, bolsa e acessório, e eu não achei nenhum que ficou legal. Então, eu só saí com o vestido. E a ideia na cabeça, quero um cabelo preso, mas eu não quero aquele coque lambido, porque eu fico horrível com aquele coque lambido. Gente, eu não sou essa pessoa, ó, eu não dou certo com isso, fica chiquíssimo nas outras pessoas, não me valoriza. Eu acho que meu rosto, ele precisa de uma moldura. Então, o bom de você ter o conhecimento é você saber o que fica bom em você e o que não funciona em você. Esse coque lambido lá, eu fico parecendo um rato molhado. Não dá certo em mim, acho maravilhoso nos outros. Então, chegou o grande dia de se arrumar. Eu não sabia o que eu ia fazer no meu cabelo. Eu só queria ele preso, mas eu não sabia como fazer, porque eu não sei fazer esse tipo de cabelo. Eu só sei fazer um babyliss e uma maquiagem. E vocês não vão acreditar. Eu fiz o primeiro penteado e ficou horrível. E já era 4h20 da tarde, eu tinha que sair 5 horas. Eu passei mais ou menos uns 40 minutos fazendo babyliss. Eu passei uns 20 minutos tentando prender o cabelo. Comecei a me arrumar 2 horas da tarde e ficou
ruim. Eu perguntei pro Vitor, ele falou, amor, não tá muito legal não, tipo, tá meio esquisito, porque eu prendi meio, aí ficou bom. Aí eu prendi com um coque meio esquisito assim, e aí eu fui subindo as outras partes e tacando spray. E subindo e tacando spray, e não ficou tão legal. Então o que que eu fiz? Eu desmanchei tudo em cima da hora e fiz um coque, deixei essa parte da franja aqui mais solta, e fiz um coque que eu gosto muito de fazer, que você prende e passa ele por dentro dele mesmo e dá um torcido. E aí depois eu peguei a parte de baixo do cabelo e fui colocando com grampo. No final das contas, eu taquei ali um belo spray e deu. Rolou, ficou esse resultado aí que vocês viram. E aí eu parti pra maquiagem. E aí a maquiagem era o que eu já tinha um pouco mais de convicção. Acho que o senhor me inspirou lá do alto e trouxe realmente uma execução bem feita. Então a maquiagem eu fiquei muito satisfeita e o cabelo eu ainda fiquei um pouquinho insegura. Mas tava torcendo pra luz do lugar ser ruim. Sabe quando não tá aquele ambiente claro demais que você vê todos os defeitos? Então, eu estava torcendo para ser aquele ambiente mais escuro e graças a Deus foi. Então, cabelo, eu gostei. 8 de 10. Ficou uma execução, 8 de 10. Maquiagem eu achei que ficou 10 de 10. Apesar de eu só saber fazer a mesma maquiagem sempre, eu ainda coloquei uma sombra, ficou bom. E o vestido, ele me trouxe o protagonismo, mas também a maior insegurança. Por quê? Até hoje eu não entendo como que esse vestido foi feito. E por que que ele foi feito assim? Questões de modelagem. Eu, a estilista, tentando entender por que que ele foi feito. O busto dele é solto. Ele não tem aderência. Ele não tem uma aspazinha. Como é que chama? Haste? Não. Enfim, trabalhei tantos anos com isso e esqueci como é que fala. Ele não tem a parte que sustenta as aspas. É aspas. Ele não tem uma barbatana, ele não tem um negócio, então ele fica solto. Eu até gravei uma hora lá, tentando ajustar assim, então eu ia ter que ir na base do adesivo, né? Aquelas fitas autocolantes. Comprei? Não comprei. Eu tinha uma lá no meu escritório que fazia tipo barra em roupa, mas não adere tanto na pele. Mas eu tive que ir, gente, porque eu não comprei. Olha, a pessoa que deixa tudo pra última hora, ela gosta de viver na emoção. No final das contas, eu saí do escritório, eu grudei tudo. Quando eu saí do escritório, já estava desgrudado. Ou seja, eu falei, no carro, quando eu chegar lá, eu vou botar outra fita pra entrar. Entrei, deu tipo 20 minutos, o Vitor, tá desgrudando, amor. Fui no banheiro, troquei de novo. Então eu passei a noite assim, trocando fita. Parecia trocando bebê, tava trocando fita. E aí, no final, minha pele ficou um pouquinho, né, marcada assim. Mas ninguém viu que estava descolando. Então até hoje eu não entendo a modelagem desse vestido, mas ele me foi muito útil, graças a Deus. Resumo, por que eu tô contando tudo isso, né? Parece que não faz sentido, mas faz muito sentido. A conclusão que eu tirei disso tudo é que eu desejo isso para todas as mulheres que me acompanham, para você que tá me assistindo. Eu desejo que você consiga ter o conhecimento e executar aquilo que está na sua cabeça através da informação que você vai adquirir para que você se sinta confiante e que você não dependa de ninguém. Sei lá, vamos supor que um dia você faça uma mentoria comigo, vamos dizer que você faça o meu curso, vamos dizer que você adquira conhecimento de mim. A minha maior intenção é que você não dependa de mim, é que você adquira esse conhecimento e ande com a sua própria perna. Então hoje isso me liberta. Eu, Vitória, não dependo de nenhuma profissional. Eu não tô dizendo que você precisa ser topíssima no cabelo, topíssima na maquiagem, mas assim, que você se desenrole, sabe? Ah, não deu certo agendar, não vou deixar de ir, eu vou fazer aqui com o que eu sei, mas eu vou. Mas isso depende muito de uma posição nossa de querer se desenvolver, de querer se capacitar. Então, apesar das minhas próprias inseguranças, da minha dúvida, eu sabia que esse desafio que eu me propus a fazer me traria um outro nível de confiança e um outro nível de conhecimento. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Apesar de eu mesma ter me arrumado, e eu já faço isso constantemente, mas para uma ocasião como essa, eu realmente sentia dentro de mim a necessidade de que outros profissionais fizessem isso em mim. Óbvio, por uma displicência minha, eu me coloquei numa posição de precisar fazer. Eu vou te dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Eu realmente bati no peito e falei, eu vou fazer isso aqui acontecer. E eu sou péssima em penteado, gente. Eu só sei fazer a mesma coisa. Mas deu certo. Eu fiz meu próprio cabelo e minha própria maquiagem e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Foi aí que caiu a ficha pra mim e é essa mensagem que eu quero deixar pra você. O verdadeiro luxo não é o seu acervo. O verdadeiro luxo é o seu olhar. Aquele senso crítico que você desenvolve, aquela conexão entre as informações que faz você colocar em prática na sua vida. Sabe, você precisa aprender
a desenrolar isso. Meus filhos acabaram de chegar e eu vou terminar o vídeo por aqui. A melhor coisa que você pode desenvolver na sua vida é repertório. Expande o seu repertório, expande a sua visão, expande o seu olhar, para que você não precise depender de ninguém e para que quando você precisar depender de você mesma, que eu acho que vai acontecer na maior parte da sua vida, você obtenha esse resultado que te traga confiança. Confiança sobre a sua própria autoimagem, confiança sobre a percepção das outras pessoas sobre você mesma. Então, essa é a história do dia em que eu precisei fazer todo o meu styling e executar a produção para uma premiação muito importante e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. E você, me conta aí, você gostou do meu look? O que você achou? Aceito feedbacks. Um beijo e até a próxima. Se você não é inscrito aqui, já se inscreve, tá? Beijo.